Fala, meus queridos e minhas queridas amigas. Antes de começar o vídeo, eu só queria comentar que eu tô com a luz queimada e aí vai absorver o breu aqui durante a continuidade do vídeo. E é só uma questão formal para vocês não ficarem, né, comentando isso o tempo todo, para a gente se concentrar aqui no tema do vídeo. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu falei que o Henri Bugalho tinha razão, ele tem razão mesmo. Uma coisa que o Gustavo Machado já conversou com um amigo meu, né, um próximo meu, ele falou o seguinte: sabe o que eu percebi? Sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu notei? Que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com a qual a gente fala, porque senão isso vira subterfúgio para não debater os temas, etc e tal, e mina a tua imagem a respeito de como você vai se posicionar, e etc e tal. Então, veja só, tem algumas coisas que eu quero comentar antes de falar da resposta que eu vou fazer ao Crepe. A gente vai reagir ao vídeo inteiro dele aqui e eu vou pontuar o tema, tá? A gente vai se concentrar no tema. A gente vai se concentrar absolutamente no tema. Para a gente se concentrar no tema, aproveitando que a minha imagem está manchada, ela está manchada e a culpa é minha, não de ninguém, não é culpa do Crepe, não é culpa dos comunistas na internet, não é culpa de ninguém, a culpa é minha mesmo, tá? Então, olha só, a gente vai se concentrar tanto nos argumentos relacionados a especificamente o tema de como o antipetismo tem servido de linha auxiliar da extrema-direita, porque é óbvio que sim, eu vou demonstrar isso aqui em alguns temas. E o outro tema que eu vou me concentrar é o seguinte: quando você tenta mostrar que pessoas que estão agindo de maneira irracional contra o PT para tentar ser uma alternativa, é essa que é a posição, tá? Tranquilo? É essa que é a posição. Para tentar ser uma alternativa, as pessoas acabam agindo de maneira irracional, insuflando a irracionalidade do público, e etc e tal. É esse que é o tema do vídeo, tá? E o que acontece? Aí quando eu falo, eu fico estressado, sobretudo com sonseira, tá? Veja, sonseira, quando você fala assim, a pessoa é sonsa, o Crepe usou isso um pouco, eu vou mostrar isso, né? Quando a pessoa é sonsa, quando você está falando que a pessoa é sonsa, soa só um ad hominem, como adoram falar, isso não é argumento, é ad hominem, tá bom. Então a gente vai trocar a palavra sonso pelo significado dela. Então a gente vai jogar no Google aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Olha, se você jogar sonso na internet, ó, em português pode ser um adjetivo ou substantivo com o significado principal de dissimulado, fingido ou que se faz de tolo. É disso que eu estou falando. Quando eu falo assim, ó, eu elogio o Crepe, tá? Dizendo assim, o Crepe é uma pessoa inteligente, tá? Ele é uma pessoa inteligente. Então ele se faz de tolo, é isso que eu tô dizendo, tá? Por isso que eu uso a palavra sonso. Tranquilo? Ele se faz de sonso, ele se faz de doido. É isso que eu tô querendo dizer. Só que, quando você faz isso, você dá... Então o Henry tem razão, o Henry tem total razão. Quando você faz isso, você dá para a pessoa que está discutindo com você a possibilidade de dizer, oh meu Deus, estou sendo atacado, socorro, e etc e tal, tá? E, de fato, né, é um ataque, é um adjetivo, e etc. Então, o que eu quero dizer, descritivamente, para além do adjetivo, o que eu estava querendo dizer é que se faz de desentendido, tá? Pessoas que se fazem de desentendido. Por que isso me irrita bastante? Eu vou explicar para vocês porque pessoas que se fazem de desentendidas me irritam bastante. Porque você tem que ficar renovando as falas para o público quando as pessoas se fazem de desentendidas. Quando você diz assim, oh, por exemplo, eu vou dar vários exemplos aqui para vocês entenderem. Quando, por exemplo, a gente discutia em outra oportunidade a respeito de que apareceu na internet pessoas dizendo assim, eu fico para me atacar, estavam me atacando pessoalmente, tá? Eu vou explicar o exemplo, vou aí mostrar para vocês como é que isso irrita, tá? Só isso. Aí depois eu volto para falar por que eu acho. Quer dizer, eu vou mudar a estratégia, que é dizer assim, ó, eu não vou dizer mais que ele se faz de desentendido, eu vou pressupor. Às vezes ele não entendeu mesmo, certo? Eu acho que ele é inteligente o suficiente. Tchau. Eu acho que ele é inteligente o suficiente para ele estar se fazendo de desentendido. Eu não vou pressupor isso mais. Por isso que eu falo que é sonso. Tá? Tranquilo? Eu acho que ele é inteligente o suficiente, ele é uma pessoa estudada, que conhece um pouco de filosofia, conhece um pouco de economia, conhece um pouco de política pública. Então, eu acho que ele entende o suficiente para não ser desentendido do assunto. Então, ele se faz de desentendido. Essa é a definição de sonso. Mas tá bom, eu não vou pressupor isso mais. Pode ser que a pessoa não tenha entendido alguma coisa que eu estou querendo dizer. Tá? Tranquilo? Beleza?
Show? Deu para entender o que eu quero dizer agora? Eu não vou fazer mais, eu não vou mais por aí. Mas eu vou dar uns exemplos para vocês entenderem. Teve uma vez, não tem nada a ver com crepe, tá? Só para vocês entenderem por que a sonseira me irrita. Então, olha só. E a questão que se coloca é que é um mar de sonseira quando a gente enfrenta esse tema, né? Pode não ser o caso do colega, né? Mas eu vou dar um exemplo para você. Isso, é inocente até que prove o contrário. Eu vou trabalhar com essa agora. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ninguém sabia de nada. Então, mas veja só, então eu vou dar uns exemplos só para demonstrar e depois a gente vai para o vídeo. Tá? O vídeo vai começar mais ou menos aos 10 minutos. Teve uma vez que começaram a atacar o ateísmo completamente de graça. Completamente de graça. E começaram a aparecer comentários por aí dizendo o seguinte: eu fico com Lenin a respeito do ateísmo. Né? E aí, citando o exato oposto que Lenin dizia. Aí eu disse: peraí, vamos demonstrar no texto. Aí a gente mostra no texto. Como um passe de mágica, começa a aparecer na internet, ou começam a aparecer na internet, argumentos dizendo o seguinte: mas espera aí, a gente não pode ser dogmático em relação a Lenin. Lenin lá na época dele, em relação... Aí o argumento vai mudando. O argumento vai mudando. Você entende? Isso é muito chato. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Porque, veja, o argumento não era... Eu não estava argumentando com a autoridade de Lenin. Eu não estava argumentando com a autoridade de Lenin. Eu estava só sendo eu. E aí começaram a surgir argumentos contra o ateísmo. Aí eu falei, olha, gente, vocês são marxistas e são contra o ateísmo? Peraí. Lenin era também defensor da divulgação do ateísmo, etc. E tal. Aí o argumento muda. Ele se transmuta. E aí vira, não, veja, estamos no Brasil, lá em Lenin, vocês acham que a classe trabalhadora brasileira é um monte de europeu, branco, etc. Aí, peraí, pô, não tem... Nossa, você entende? O argumento vai se transmutando. Isso é absolutamente irritante. Isso é absolutamente irritante. Como se você tivesse sacado o texto de Lenin para dizer que ele, referendo o que ele diz é lei, não foi essa a circunstância que surgiu as coisas. Tá? Tranquilo? Beleza? Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Tá? E tem vários exemplos em que você enxerga esse tipo... não é só irritante, como é desonesto. Aí tá bom. Então eu não estou falando do crepe especificamente, porque pode ser que tenha acontecido uma hipercoincidência. Mas olha só, presta atenção. O argumento vai transmutando e eu posso ir mostrando as fases da transmutação. Aí eu mostro que o Lenin faz a defesa da razão, do iluminismo, etc. e tal. De repente começou a aparecer vídeo contra o iluminismo. Aí, puta merda, aí vai eu mostrar que não é só Lenin, que Engels também faz a mesma defesa, etc, etc, etc. E veja bem, vocês não... E por aí vai, certo? Então, essa coisa das pessoas fingirem que não tem algo acontecendo, isso é profundamente irritante. Mas então vou pressupor o seguinte, foi uma coincidência. Quem na internet, ultimamente, tem falado sobre o fato de que tem muita gente sendo linha auxiliar de extrema-direita dentro da esquerda? Quem tem falado isso? Quem tem falado isso já tem mais de 2 meses. Diz para mim, quem tem falado isso? Não, e eles atacaram eles. Aí foi uma coisa atrás da outra. Né? Magicamente sou eu, né? Pois bem, então deixa eu mostrar para vocês. Então veja, eu nunca citei o nome do crepe. Nunca citei o nome do crepe. Nunca, nenhuma vez. Nenhuma vez. Nenhuma vez eu estava citando o nome do crepe, eu estava discutindo com o webcomunismo. O crepe não é comunista, até onde eu saiba. Não é? Não é assim? Então veja só. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Crepe. Fala, pessoal. Veja só, crepe. Cadê? Lives não, vídeos. Linha auxiliar, não existe coisa como a linha auxiliar. Vídeo anterior à linha auxiliar. Não é de esquerda, tiraram a minha carteira de esquerdista. Aí ele coloca ele, o Ciro Gomes de um lado e o Jones do outro. Bom, pode ser uma coincidência danada, mas parece que ele está discutindo com os temas que eu estou levantando, não parece? Não parece que é claramente uma resposta para mim? Aí a gente fala, o cara veio aqui, porra, entende? Parece, né?
Não parece? Aí eu olhei essa thumb e pensei em você de imediato, Pedro. Né? Parece pra caramba, né? Assim, pode ser uma coincidência divina, mas parece que ele tá indo lá defender a posição do colega. Eu achava que era você, sim. É isso que eu tô dizendo que é sonseira, né? Mas não, pode ter sido uma incrível coincidência. De repente tá todo mundo falando disso, tem outras bolhas que eu não acessei, pode ser também. Entendeu? A dificuldade de discutir quando as pessoas não citam diretamente, pai e tal. Aí, tipo assim, quando. Um, enfim. Enfim. Aí veja só, quando eu briguei com o Humberto Matos. Humberto Matos falou ou não falou que não saía de casa, que não vê diferença entre o Haddad, etc e tal, e tal, e tal. Aí eu falo, cara, você tá indo na linha dos caras, você tá indo colando com os caras. E o Crepe, eu sei, ele é inteligente o suficiente, ele sabe essas dinâmicas. E ele já fez explícitos não ataques. Já fez explícitas colocações de que o Ian não era um desses caras legais que faziam a crítica ao governo como o Jones Manuel faz. Ou seja, ou você cola, ou você vira alvo da crítica. Ou você repete exatamente o que eles estão fazendo, ou você vira alvo da crítica. É isso que eu estou dizendo. Tipo assim, é claro que um monte de gente já falou em linha auxiliar da direita. O próprio PT, obviamente, a todo tempo que aparecer qualquer crítica a ele, qualquer crítica ao PT, o PT vai dizer: ai meu Deus, socorro, ele é auxiliar da direita. Né? Natural, né? Normal que seja assim, é o jeito o que eu quero dizer é o seguinte: é normal que esse tipo de subterfúgio seja usado em qualquer hora. É um subterfúgio, ele vai ser usado em qualquer hora. Mas o que eu estou dizendo é uma coisa muito específica, tá? O que eu estou dizendo é uma coisa muito específica. E eu estou dizendo isso constantemente agora. Por que o vídeo do Crepe surgiu agora? Agora. É uma coincidência, mas parece que é para mim. Parece que é para mim, né? Parece que é para mim. Parece que alguém comunicou os meus vídeos para ele, ele viu, tem uma galera aí falando, mesmo que não tenha sido o meu vídeo especificamente, tem uma galera aí falando, né, e etc. E aí caiu na dele e ele está respondendo esse tipo de coisa. Parece isso ou não parece?